primeira parte é reserva de espaço. A hora que você vai começar o seu desenho, fazer a composição, você vê que na aula anterior eu falei sobre isso, que é a relação objeto-espaço, né? Você vê aqui primeiro, eu decidi a minha composição, eu apenas faço um rabisco para mostrar a área que meu objeto vai estar, e aí depois é que eu vou fazendo o detalhamento do objeto até ele ficar pronto. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, digamos que eu vou fazer um retrato, né, de alguém, né? Então, ou uma página de quadrinho, eu tenho aqui a minha área onde eu vou fazer o desenho. A reserva de espaço é como você faz a composição, que eu falei na aula passada. Você coloca alguma coisa, vai dizer, aqui eu vou desenhar uma pessoa e digamos que eu tenho a linha do horizonte aqui e vou desenhar uma outra pessoa aqui atrás. Então, eu observo a área que eu tenho para trabalhar e aí eu coloco alguma mancha gráfica, um rabisco, só para poder definir primeiro qual que é a área que eu vou, o que eu vou fazer, onde que eu vou fazer, para fazer a composição. Aí só depois é que eu vou fazer o trabalho desses objetos. Aqui eu falei de pessoas, mas vamos fazer coisas mais simplificadas para o desenho não ficar muito complexo. Vamos lá. Digamos que aqui na minha cena eu queira fazer... vou colocar uma linha do horizonte aqui e vou fazer, sei lá, por exemplo, um carro colocado aqui nessa... Eu preciso de um carro ocupando essa área, né, da minha tela. E atrás eu preciso, sei lá, de um sol aqui e atrás e aqui. Então eu reservo espaço para uma árvore, né, que vai estar ocupando esse espaço aqui. Então, sempre que for fazer algum desenho, você primeiro não já sai desenhando. Você primeiro tem que organizar a composição do seu desenho, a área que vai ser desenhada. Então, aqui nesse caso, eu tenho a linha do horizonte. Não é nem a linha do horizonte, é a linha do horizonte, mas o que é importante é saber que essa parte de baixo é o chão, é o plano onde o carro vai estar em cima e onde essa árvore também vai estar colocado. Eu vou ter um sol ao fundo e vou ter nuvens aqui, aqui e aqui, né? Eu crio a minha composição. A câmera ficou mudando de foco. O foco dela está automático, então eu não sei como regular isso. Então, depois de fazer essa reserva de espaço, é o que eu chamo de reserva de espaço. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando assim no curso, porque isso vai ajudar na hora de fazer o desenho, né? De fazer a sua composição, né? É uma coisa que é bastante utilizada. Assim. Então, agora, a próxima etapa é definir o plano onde esse carro está, definir a posição que ele está, criar os elementos internos da área do carro para poder definir onde ele está, como que ele está desenhado. Vou colocar um ponto de fuga só aqui atrás. Eu poderia até colocar um ponto de fuga nessa linha do horizonte, mais um aqui desse lado. Mas minha área está um pouco pequena para trabalhar, então não é tão fácil. Eu vou utilizar dois pontos. Então,
essa é a área que eu pretendo colocar o carro, que eu defini na minha composição. Aí eu puxei um ponto de fuga daqui, outro daqui, já que essa é a minha linha do chão, né? Define essa área aqui de baixo como sendo o chão. E aqui, para obedecer a área que eu reservei, eu vou desenhando o carro, o primeiro prisma aqui, que define a área para quando ele está apontado. E aqui eu posso já até definir uma estrada acompanhando esse ponto de fuga. É a área onde o carro vai estar transitando. Ou estacionado, sei lá, pode ser próximo a uma calçada, coisa assim. Isso depende do que você pretende. Mas no caso aqui eu só quero mostrar como que a reserva de espaço nos ajuda na hora de compor. Aí lateralmente aqui eu vou fazer a reserva para a área da porta e nós elevamos a parte de cima. Fazer um carro bem geométrico, sem detalhes, só para poder agilizar o nosso trabalho. Porque aqui o objetivo realmente não é colocar detalhes nesse carro, mas sim mostrar como que a composição pode ser feita. Pronto, essa é a área que eu reservei de espaço para o carro. Aqui é a área que eu reservei para a árvore. A árvore está ali atrás. Então eu faço o tronco, coloco os detalhes dessa árvore. Existem muitas maneiras de desenhar árvores, claro. Estou fazendo só uma estilizada aqui, só para mostrar como que eu vou fazendo o detalhamento. E aqui, uma nuvem. Como que a reserva de espaço funciona, tá? Para que você, antes de fazer o desenho definitivo, você possa analisar como que a sua composição vai ficar dentro aqui do seu formato, da sua área escolhida. Então, se você for fazer uma página de livro ou uma ilustração qualquer, você pode reservar o espaço aqui para algum tipo de informação, para texto, para alguma gravura que vai ficar aqui. Então, basicamente, essa é a forma de se fazer a reserva de espaço. Ok. Outra coisa é uma ferramenta que eu já falei na aula anterior, numa das aulas anteriores aí. Mas aqui já se refere à construção do objeto, né? Eu mostrei como fazer prismas básicos, mas aqui eu estou mostrando como se constrói os objetos, né? E é aquela técnica de fazer uma das faces, a base, e fazer a elevação. Isso vai valer para qualquer tipo de desenho que você for fazer. Vamos dizer que você vai fazer uma casa, por exemplo, né? E é uma técnica que eu já utilizei aqui antes, mas que não expliquei como é que ela funciona. Então, deixa eu te mostrar aqui como que você pode utilizar isso. Por exemplo, você está fazendo um desenho de uma casa. Então, primeiramente, você define as linhas das duas dimensões da base aqui da casa. Esse aqui é o chão onde a casa vai ser desenhada. A minha linha do horizonte ela está bem longe, porque como essas linhas estão praticamente paralelas, quer dizer que meu ponto de fuga ele está bastante acima. Então, nós estamos olhando a casa de cima, tá? O observador aqui ele é como se fosse a vista de um pássaro, ele está bem alto. E está vendo a casa menor embaixo. Então, como é que funciona? Primeiro, você pode desenhar a planta da casa nessa área aqui. Digamos que seja uma casa um pouco grande. Então, você vai fazer um exemplo, como se fosse um cômodo aqui, ou um quarto. Aqui você vai fazer o outro um pouco mais à frente, observando que as linhas ficam paralelas, tá vendo? As que vão nesse eixo que vai da frente, vamos dizer que aqui seja a frente da casa, e aqui a lateral, as linhas
trabalham com a lateral vão sempre estar paralelas aqui. E aí você pode fazer o desenho primeiro no plano, onde a casa vai ser levantada. Vamos que a casa seja assim. Eu tenho mais um cômodo aqui. Isso é só uma forma que você usa para construir seus objetos. Aí, a partir daqui, você vai fazer a elevação, né? Que você já tem a largura e a profundidade da casa. Agora nós vamos fazer a altura da casa, que é a terceira dimensão da casa. Então, aqui, eu tenho esse aqui não é um cômodo, então eu não elevo esse aqui. Vou tirar onde não há área construída na casa. Pronto, aí vou elevar só essas partes aqui. Então, vamos lá. Essa primeira aqui, ó, vamos construir a frente. Aí eu tenho uma conexão aqui dessa lateral. Estou usando o mesmo método que eu usei para construir o prisma retangular na outra aula, né, de elevação. Eu desenhei primeiro num plano e agora eu estou elevando, fazendo a outra dimensão. E eu coloco aqui. Observando sempre as linhas que seguem num sentido ou no outro, para não dar problema. Pronto. Porque aí eu trabalhei com a construção desse primeiro pavimento aqui da casa. Vou levar aqui atrás. Aqui também. É como se eu estivesse redesenhando na parte de cima a parte de baixo de novo, porque a casa é elevada, né? No começo isso parece um pouco complexo, mas é bem simples, não tem mistério não. Aqui eu estou trabalhando como se fosse transparência, eu estou vendo através das paredes da casa. Pronto. Se você apagar aqui em cima, você vai ver que essa parte não está visível, porque ela está coberta pelo topo da casa. Tá? Eu usei esse método de construção, obedecendo. Então, agora aqui eu vou fazer a parte da frente. Digamos que aqui nessa casa nós temos uma porta grande aqui. Pode ser a casa, pode ser até um prédio, né? Uma construção maior. Essa aqui seria uma casa grande mesmo. Aqui nós poderíamos ter uma janela. E aí, se eu quiser elevar mais algum cômodo aqui em cima dessa casa, eu só tenho que desenhar aqui, ó. Digamos que eu queira projetar para cima essa parte aqui. Eu só vou levantar aqui, ó. Obedecendo a mesma altura da parede, ó. Essa altura aqui, com a altura da parede de baixo. E aí, vê que eu estou projetando. É a forma de construção. Chama de extrusão. Você faz uma base, um desenho na base, e depois você puxa para cima e constrói. Você vê que aqui em cima eu já construí. É como se eu estivesse colocando mesmo as partes lá, fabricando a casa, tá vendo? Aqui, ó. Aí aqui eu posso ter uma sacada. Como é que eu faço a sacada? Primeiro eu desenho na parede aqui e aí puxo para fora aqui, ó. Fosse uma sacadinha aqui saindo. Tudo assim, você desenha primeiro numa face e aí puxa.
alonga essa face. E aqui você pode desenhar uma porta que estivesse lá em cima. Em que isso facilita a forma de desenhar? É que você vai trabalhando tranquilamente. Faz uma parte e vai puxando, e a coisa vai se concretizando aos poucos. Quando você vai ver, você tem uma construção grande, uma conclusão do seu desenho de maneira mais elaborada, mas feito sem correria, sem preocupação com o que você está fazendo. Aqui eu faço o desenho vamos dizer que seja uma porta de garagem, né? Vamos dizer que seja uma garagem aqui. Aqui nós podemos ter o caminho, né? E aqui nós podemos ter sei lá, enfim, só para poder ficar mais acabadinho aqui. É que você pode fazer telhado, né, se você quiser. Enfim, aí já entra por uma questão de como construir a casa e não é o nosso objetivo aqui, não. O nosso objetivo aqui é só compreender como que nós podemos fazer para utilizar esse método, tá? De construção. Aí eu teria que entrar já numa técnica de construção de casa para poder ficar. Não é o nosso caso aqui agora. Só estou te mostrando essas maneiras que você tem de construir, né? Seria uma técnica, né? Para você raciocinar a construção, tá vendo? É, enfim, não é o que interessa. O que interessa aqui realmente é ver como é que você primeiro desenha uma coisa num objeto e depois você alonga para poder ir criando e construindo. Assim como você faz com um simples cubo, né? Primeiro você faz a base, depois você projeta e constrói esse cubo. Então isso é chamado de extrusão. Você pega um objeto, desenha primeiro uma parte aqui e aí você projeta ele. Projeta a terceira dimensão nele. Aí ele vai ficar com 3 dimensões e virar um objeto tridimensional. Mas tem que treinar muito fazer isso, né? Para poder dominar. Vamos voltar aqui para a próxima etapa. Então, eu chamo de base e extrusão. Isso é como se fosse uma ferramenta. Você desenha uma base, uma face da coisa, e depois faz o levantamento. É igual construir uma casa mesmo. Aqui é a mesma coisa, só que utilizando um cilindro, né? Eu sei que fica um pouco maçante, chega um ponto que os desenhos vão ficando um pouco maçantes, mas são coisas que a gente tem que insistir para poder fixar bem. Aqui é a mesma coisa. Primeiro você desenha, vamos dizer, por exemplo, que eu queira fazer
sei lá, uma garrafa de café, por exemplo. Primeiro eu desenho a base, né? Com uma elipse. Projeto a altura dela aqui. E depois faço a elipse de cima. E projeto novamente, faço a tampa da garrafa. Tá entendendo como é que é esse? Qual que é a ideia? É uma ideia um tanto óbvia, mas é legal na hora de você desenhar. Você vai sentir facilidade. Aí aqui, a parte de onde sai o café, né? Você pode colocar, depende do modelo da garrafa, esse modelo que eu estou desenhando aqui assim, nessa face, ó, do centro dessa elipse para cá, eu vou desenhar aqui, ó. Eu marco a posição para onde eu quero estar apontando, tá vendo? Do centro, você aponta para cá. Aqui é para onde está vindo, vai sair o bico da garrafa. Então, eu desenho nessa face aqui, ó. Nessa face eu estou desenhando, depois eu projeto. Ó. No mesmo sentido do eixo, que vem do centro, eu faço a projeção. Estou projetando aqui um cubo que sai, um prisma, que vai ser aquele local onde vai sair o negócio da garrafa, o café. Então, estou apagando aqui para poder não ficar muito confuso. Vê que aí ele fica, o desenho fica dentro da perspectiva certa. Depois você vem e apaga. E aqui, da mesma maneira que eu coloquei daqui para trás, ó, nessa elipse de baixo, eu tenho que puxar essa... Como eu puxei essa linha para fazer aqui, ó, a asa da garrafa vai estar projetada nessa mesma linha. Então, eu vou botar uma paralela aqui, ó. Vê que ela está paralela, né? Para que, onde ela tocar a elipse aqui atrás, ó, aqui e aqui, eu traço uma linha daqui para cá, ó. Quer dizer, é lá atrás onde vai estar conectado a alça da garrafa, né? Então, eu puxo a alça da mesma maneira. Estou projetando ela para trás, seguindo a linha. E aqui eu vou subir aqui, ó. E agora eu vou conectar uma na outra. Pronto. A única coisa que ficou aparecendo foi essa parte. Então, o que eu usei para construir, agora eu posso apagar aqui por dentro. Tá? Escondido atrás da garrafa, não aparece. Então, você pode apagar agora as linhas de construção. Você vê que agora você vê que o desenho da garrafa ficou coerente, né, com o mesmo alinhamento da alça de trás e o bico do café, de sair o café aqui na frente. Ok? Então, a gente está usando essa técnica de desenhar primeiro num objeto alguma coisa, ou num plano, né? E depois fazer essa projeção. Pode ser qualquer formato, pode ser um cilindro, pode ser um cubo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um grande plano aqui, tem um plano aqui, daqui para baixo é o meu plano. Eu quero desenhar aqui uma árvore, eu marco o ponto aqui onde eu quero que essa árvore esteja, e ela vai subir aqui. Aqui eu vou fazer uma elipse, que é a base da minha árvore, e vou projetar o caule dela aqui, né? Em cima. Aqui nós podemos utilizar um ponto de fuga só para poder facilitar o nosso desenho. Coloco um ponto de fuga aqui, e puxo para cá, para cá.
Aí, da mesma maneira, aqui em cima, onde eu corto. Por quê? A construção é essa. Eu faço a projeção. Esse ponto de fuga aqui é só para a hora de para você saber que acima da linha do horizonte, a gente começa a ver as coisas assim, nesse sentido. E abaixo da linha do horizonte, a gente vê assim, né? As elipses. Isso vai ajudar porque se você for fazer uma textura de casca, você for colocá-la nesse sentido, você sabe que aqui ela funciona nesse sentido, né? Assim, rodando para cima, e aqui, quando passa da linha do horizonte para baixo, a textura vai seguir nesse outro sentido. Mas também não é o mais importante para nós nesse momento. Não. Eu estou reservando um espaço onde eu vou botar as folhas, né? Para ficar mais irregular, crio um espaço assim. E agora vamos fazer umas mechas de folha aqui. Só mostrando como que funciona essa questão da projeção aqui, da extrusão. Aqui mesmo, ó, se eu for fazer uma raiz, né? Eu pego aqui, faço o desenho da raiz circular aqui na base da árvore e aí puxo. Faço um desenho na raiz aqui para lá, sigo para lá. Faço um desenho nessa face aqui, ó, e puxo para cá. Aí, como ela é orgânica, né, uma árvore é uma coisa mais orgânica, nós temos que esconder parte da raiz aqui e começar a dar formas mais orgânicas, né? Colocar grama que está cobrindo. Esconder o pé dessa árvore. Algo assim. E aí podemos ir colocando mais vegetação, enfim. Então, essa é a forma de fazer. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com uma coisa mais orgânica, mas você vê que tudo que você vai construir pode ser feito dessa maneira. Digamos que aqui ao lado da árvore eu tivesse uma cisterna, por exemplo. Vou botar uma cisterna aqui. Então, eu faço primeiro no chão o desenho da elipse, que seria a cisterna, e aí projeto para cima. A elipse aqui se repete um pouco acima. É como se eu pegasse, desenhasse ela no chão e agora eu estou construindo as paredes. Aí nessa lateral aqui eu faço uma marcação no chão, que vai ser a madeira aqui para colocar o negócio chamado sari. Você conhece sari, não? Conhece? Não? Tá. Sari é utilizado para retirar a água do poço. É assim. Acho que é sari mesmo, se eu não estiver enganado. Você coloca uma madeira aqui, duas forquilhas, né? Ou uma madeira com furo. E aqui desse lado você coloca um braço assim, ó. Esse braço vai girar o torno aqui. E aí tem uma corda que vai enrolada aqui. Né?
e essa corda puxa o balde. Vou botar uma vegetaçãozinha aqui. Então, você vê que é de maneira simples que dá para fazer, né? Lá no horizonte, nós colocamos alguma montanha para ficar mais irregular. Certo? Só uma forma de visualizar assim como você pode construir os desenhos. Conhecendo as técnicas, depois vai ser só questão de imaginação. Se você quiser, fala, puxa, o que eu vou desenhar? Isso aqui. Então, como é que é o formato? Aí, como aqui, essa questão do poço, eu já sei como é que é, porque eu tenho conhecimento de como são essas coisas. Mas existem outros que são bem diferentes também. Tá? Então, é isso. Vamos ver agora o que nós poderíamos fazer também. Basicamente isso aí, senão a gente vai alongar muito. Você está compreendendo, Mila? Oi? Está me ouvindo? Aqui é só uma continuação de como você pode construir. Um exemplo, né, que eu fiz o desenho de um nariz. Tá, aqui é uma coisa chamada loft, que eu chamo de loft, mas quando você vai construir um objeto, tá vendo? Você desenha a elipse e depois você desenha um outro objeto diferente e conecta um no outro. Você pode construir coisas desse tipo. Se for fazer alguns objetos que têm mais de um formato, sabe? Elíptico ou piramidal ou quadrado. Isso é útil quando você vai desenhar algumas coisas. Deixa eu ver aqui algum exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que você queira desenhar tá. Digamos que eu queira desenhar uma xícara que tem formato quadrado na base e forma redonda na boca. Então, eu venho e conecto uma coisa com a outra. Um exemplo, né? Um exemplo de construção de uma forma retangular que vai conectada com uma forma arredondada. É parecido com a construção anterior, mas só que essa aqui, o bom é que ela te permite fazer coisas mais complexas. Deixa eu ver aqui. Digamos que você queira desenhar um tubo, né? Então, você
Você vai colocando elipse ou círculo ao longo desse objeto para poder indicar a direção, né? Aqui, ó, você vai colocando os objetos num sentido que vão fazendo essa coisa mudar de direção, né? Você vê que ela vem dali, ó, você vê que ela faz uma coisa tridimensional, né? Você fazer uma serpente, alguma coisa assim, você pode lançar mão desse recurso. Pescoço de algum animal. Você vê que aqui, ó, há uma mudança de direção. Eu coloco uma elipse nesse sentido, aqui ela está reta e aqui já mudou para o outro sentido. Assim. Essa começa nesse sentido, essa daqui no meio ela está praticamente reta e para lá ela já está mudando de direção. Percebe como é que é? Você cria um caminho para a coisa que você quer desenhar e aí aqui o que aparece é um lado e ali o outro. Ó. A parte que vai ficar escondida. Então, nesse ponto aqui, é como se fosse um ponto de virada. Aí, se você está fazendo uma serpente, você pode colocar as escamas dela seguindo um certo padrão aqui. E aqui, nesse sentido, ela já está um pouco diferente. Ó. Você vê que ela vai se aproximando. Ó. Aqui ela está fazendo assim, está vindo para cá e depois indo para lá. Você percebe isso? Aqui elas já estão mais alinhadas. E aqui ela começa a mudar de direção. Se você for desenhar, por exemplo, um peixe, né, que vem, ele vem daqui, faz a volta por aqui e faz isso, né? Para apagar o lado de lá que fica mais fácil de entender. Está muito complexo. Então, o caminho central, caminho que vem por baixo. Acho que ficou muito complexo de entender isso. E quando você vai desenhando as escamas aqui, ó, ela tem um sentido. Aqui, ó, nessa parte, ela já está ficando mais mudando de direção até chegar aqui no final. Tá vendo a mudança de direção? Então, se você quer fazer essa mudança de direção, você pode desenhar, botar uma linha que você quer seguir e aí depois você vai fazendo a mudança de direção na elipse. Fica mais reto. Faz a linha de fora, a linha de dentro. Uma minhoca mesmo seria uma coisa assim. Ela tem uns anéisinhos, né? Aqui ela vai ficando mais reta, até ficar bem reta aqui. E aí vai mudando. Agora vai virando para o outro lado.
Percebe assim, ó, como você pode fazer uma extrusão usando um caminho. Isso pode acontecer, inclusive, com o dedo, por exemplo. Ó, meu dedo, né? Você vê que, se eu considerar aqui o meu dedo, essa parte aqui, ele vai para cá e depois ele vira, eu poderia fazer assim. Ó, eu tenho uma elipse aqui, depois eu tenho outra que faz um pouco assim, depois eu tenho outra que faz assim, e depois, finalmente, o fechamento. Aí, quando você conecta essas elipses, você está construindo um dedo, tá vendo? Eu sei que nesse ponto as linhas têm que ficar assim, né? Mais ou menos a mesma coisa. Você quer mudar de direção, você simplesmente faz para cima e vai colocando. Aqui já vai começar a ver o topo do dedo, então você põe a elipse assim. E como está reto, né? Tá entendendo aí? E aí, aqui desenhar a unha. Tá entendendo? Você pode criar a direção que você quer para o seu objeto e depois você vai indicando a direção, se ela faz alguma mudança de direção. Bem, esse exercício é basicamente isso aí, essa forma de construir. Vamos ver aqui qual que é a próxima. Outras formas de construir objetos é você utilizar a deformação do objeto. Você vê aqui, ó, nessa primeira nós temos, você pode achatar, você faz um cubo e aí você achata, você faz um cubo e aí você torce ele, né? Força um lado e outro, você torce esse objeto, né? Aqui, ó. Agora nós estamos trabalhando não só com os prismas básicos, mas nós estamos criando novos prismas a partir daqueles que foram deformados, os básicos, né? Então vamos ver aqui em que caso nós poderíamos utilizar isso. Aqui, vamos ver. Eu tenho aqui uma esfera, né? Tenho aqui uma esfera. Agora eu vou deformar essa esfera para criar um outro objeto. Vamos fazer assim. Se eu fizer um objeto com esse aspecto, eu estou deformando, né, essa esfera. Ela foi deformada para dar origem a uma banana, por exemplo. Então, nós podemos observar que uma banana pode ser desenhada a partir de uma esfera. Na verdade, ela é uma esfera deformada. Ter essa percepção vai nos ajudar a não ficar tão limitados quanto apenas as nossas formas básicas, né? Vamos ter um dinamismo no uso dessas formas básicas. Então, eu deformei essa esfera e fiz um outro objeto, certo? Vamos dizer que eu tenha
vê que aqui, o que eu fiz com a esfera? Eu peguei essa esfera, eu estiquei ela, e depois eu apliquei como se fosse uma força, né? Uma força nesse sentido para poder, e outra nesse, para poder deformar o objeto. Agora, se nós quisermos utilizar aqui, por exemplo, o que mais que a gente poderia fazer? Com um cilindro, por exemplo, né? Eu tenho um cilindro, eu vou deformar esse cilindro para criar um outro objeto. Eu estou fazendo aqui uma xícara, por exemplo, um copo, né? Então, desse ponto aqui, eu faço a alça do meu copo, né? Então, eu estou utilizando um prisma básico deformado, né? Que é essa alça aqui da xícara. Eu pretendo criar, como essa aula é experimental, a ideia aqui é justamente ver as necessidades que surgem a partir do ensino, né? Que, assim, das ideias que eu vou colocando, aí vão surgindo algumas necessidades, né? E a ideia é essa, é desenvolver justamente o que é necessário para poder fazer esses desenhos, para depois eu aprimorar a aula, tá? Aqui você vê que isso aqui é um prisma, né? Eu deformei. Também a xícara, ela é um cilindro, que eu deixei a parte de cima mais larga, né? E a parte de baixo mais estreita, não deixa de ser um cilindro, né? Deformado. E assim vai, você pode pegar todos os 3 prismas básicos, né? E deformar para poder criar outros objetos. Puxa, criar na hora é difícil. Eu preciso criar uns exemplos bacanas para as próximas aulas. Ou se eu for repetir o curso, né? Eu vou. Aí a outra forma de criar objetos novos é combinando os prismas. Tá vendo? Aqui eu tenho a combinação de um cilindro com um prisma retangular. E depois eu tenho aqui de um cilindro com uma esfera, ou um cilindro com uma esfera com um cilindro deformado. E aí pronto, você tem N possibilidades. Então é basicamente isso, você aprende a construir objetos, você aprende a deformar esses objetos e aprende a combinar esses objetos. São as formas de construir, básicas de você construir objetos. Então, ali, por exemplo, você tem uma face aqui, projeto para lá. Aqui eu estou fazendo estou combinando objeto. Eu tenho aqui uma caixa, né? Aí marco o centro dessa caixa e aí desenho um círculo aqui nessa frente. E aí no sentido das linhas de projeção, ó, profundidade, eu vou puxar esse cilindro e conectar esse cilindro aqui, tá vendo? E aí eu redesenho aqui na ponta novamente esse círculo.
E aí eu vou ter como se fosse uma câmera fotográfica, né? Uma combinação de alguns objetos. Uma empunhadura, eu coloco um outro cilindro aqui, ó, projeto ele para cima, e aí eu dou uma deformadinha na câmera aqui para ficar mais ergonômico. Você vê que dentro do prisma que eu desenhei embaixo. Aqui, ó, eu posso desenhar aqui em cima e projetar um flash aqui, que pode ser feito com a deformação de um prisma retangular. Vê que eu estou criando um objeto mais complexo a partir de objeto, da combinação de objetos simples. Agora, eu pego os sentidos aqui. Né? Só um exemplo de como você pode combinar objetos. Você vê que eu deformei esse objeto um pouco, dei uma distorcida nele e coloquei mais alguns detalhes, mas você vê que basicamente nasce de objetos simples, tá vendo? Esse tem um pouco de sombra aqui, um pouco de achura ali, ok? Você vê que aí eu criei uma câmera fotográfica. Tá assim uma câmera meio doidona, né? Mas é uma opção. Que outra coisa que nós podemos fazer aqui, combinando, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui no... Posso ter aqui um objeto assim, ó, um cilindro, outro cilindro aqui deformado, e aí eu posso ter uma esfera aqui em cima, né? Um carro com câmbio manual. Né?
um exemplo só, né, de como você pode... Só um exemplo, né, de como você está combinando um cilindro com outro cilindro mais fino, com a esfera, e aqui embaixo eu tenho um prisma maior, para poder criar objetos mais complexos. Modulador do som. Só um exemplo, sabe, de como você pode fazer para poder construir. Aqui você pode observar que eu estou sempre trabalhando com aquela questão das três dimensões, né? Movimento, sempre três dimensões. Linhas nesse sentido, linha na altura, né? Estamos trabalhando sempre com as três dimensões aqui. Só para lembrar, né? Como que linhas nesse sentido. Como que é tudo câmbio. Enfim, você pode combinar N objetos, né? Sempre utilizando como exercício, você fazer sempre reservar um espaço, fazer um quadrinho, né? Uma área, e aí fazer o passo a passo. Digamos que você queira desenhar sei lá, uma cadeira aqui no meio desse espaço, né? Então, você quer essa cadeira de que tamanho? Ocupando toda essa área? Ou você quer uma cadeira um pouco menor numa das regiões do quadro? Por exemplo, aqui nesse canto. Eu quero uma cadeira aqui e eu estou fazendo um cartaz onde eu vou falar sobre um determinado assunto e tem um cartaz. Então, eu tenho uma área de texto e aqui eu tenho uma reserva de espaço para um objeto que vai estar aqui, que é uma cadeira, por exemplo. Então, o primeiro passo é definir o plano base. Digamos que eu queira que essa cadeira esteja num plano assim, com linhas nesse sentido, né? E aí eu vou botando linhas nesse sentido e nesse sentido. Quer dizer, eu defini um plano aqui onde a cadeira vai estar em cima. Então, nesse sentido, eu vou desenhar a cadeira nesse espaço aqui. Qual o primeiro passo? É fazer a projeção nessa base aqui. Eu tenho um plano onde a cadeira está, eu elevo e construo um prisma básico onde essa cadeira vai estar dentro. Então, eu faço essa projeção, observando sempre a questão do paralelismo, né? Essas linhas vão nesse sentido, as outras vão nesse sentido e as outras vão verticalmente, né? Tem aqui as três coisas. Pode vir. Eu reservei o espaço aqui. Agora, eu sei que a frente da cadeira é aqui, então, eu vou desenhar aqui, fazer um desenho. Como que é a frente da cadeira? Uma sugestão é que, antes de começar a desenhar a cadeira, se faça um estudo da cadeira, como eu te mostrei. Como seria essa cadeira? Primeiro você vê o design da cadeira, com aquela ideia das três vistas, né? Fazer uma coisa com tranquilidade, sem pressa. Então, vamos analisar primeiro o design da cadeira. A cadeira de frente, ela é uma cadeira assim. Vou botar ela com um acolchoadozinho aqui. Aí vem uma madeirinha embaixo e os pezinhos. E atrás eu tenho algo reto mesmo, com um acolchoadozinho. Então, de frente, a cadeira é isso aqui, né? De lado,
botar aqui frente, porque aqui você vê que nós estamos trabalhando todos os conceitos que nós fomos aprendendo, né? Então, para eu criar o meu cartaz como artista aqui, eu começo definindo algumas coisas que a gente já aprendeu. Eu defini um plano aqui no chão, desenhei a base do prisma que eu vou. Eu reservei o espaço primeiro para ver onde que vai ficar o meu desenho. Depois eu desenhei o prisma básico aqui, elevei a projeção aqui e desenhei um prisma básico, né? Para poder desenhar essa cadeira dentro. Agora eu tô, como eu não sei como é a cadeira, eu vou agora trabalhar no design da cadeira. Ela é uma coisa assim, fazer algo simples para não ficar complexo, né? Ela tem uma madeirinha aqui embaixo, vou até pintar de escuro o estofado aqui, ó, fica mais fácil de compreender. E aí, essa é ela de lado e ela de topo vai ser assim. Ela tem isso aqui e ela tem... Ah, é legal botar um estofado aqui também nela, né? Aqui, e essa parte é estofado. E aí, então, de topo ela vai ter uma coisa assim, ó, um estofado aqui. Para frente ela vai ter um estofado também. Esse exercício ele é muito bom. Ó, e aqui, basicamente, você não vê as pernas dela. Ela pode até ter uma projeçãozinha para ficar assim, ó, que daria uma abertura nas pernas, assim, para ficar parecendo. Né? Então, aqui eu tenho conhecimento de como vai ser minha cadeira, certo? Aqui eu vou colocar essa cadeira nesse espaço. Vou dar só uma melhorada, uma limpada aqui, para deixar só o prisma onde nós vamos desenhar a cadeira. Eu quero essa cadeira virada para cá, ó. Essa é a frente da cadeira, essa é a lateral e esse é o topo. Então, esse é o plano onde ela está colocada. Então, olhando aqui pela frente da cadeira, eu vou desenhando. Eu tenho que ter a pé, os pezinhos. Os pezinhos ali. Aqui, lateralmente, vamos desenhar ela aqui, ó. Perninhas aqui. Né? Olha lá. Aqui, eu vou fazer um tracinho seguindo a linha, ó. E seguindo nesse sentido de novo. Só para saber como que está ali a cadeira. Agora eu vou botar o estofado aqui, ó. Que é um prisma deformado ali. Meio achatado, né? Ele vai ter um achatamentozinho assim. Aqui para essa parte é a mesma coisa. Ficou até uma cadeirinha interessante, meio achatadinha. Tá vendo? Aí aqui, assim, eu não estou te ensinando a desenhar a cadeira, mas dizendo como que você soluciona a questão da... como que você resolve a construção do seu desenho. Fazendo o desenho de formas básicas. Então, uma sombrinha aqui embaixo dela só para... Pronto, aí aqui você vem e diz cadeira, por exemplo. Digamos que isso fosse um cartaz, né? Aí você vai botar, reservar um espaço para mais alguma informação, um selo de qualidade aqui. Entendeu? Esse domínio aqui do que você quer fazer é importante. Saber qual o propósito do seu desenho também. Aí aqui você vem reservando espaço para o texto, seja uma página de revista, alguma coisa assim. Né? E você pode fazer sei lá, um chãozinho quadriculado aqui para poder ficar interessante na sua composição. Né? Só um exemplo de como você pode utilizar essas técnicas de construção